Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um programa de gente muito ilustrada. Estamos aqui mais uma vez com a parceria da Rádio Metropolitana de Piracicaba, que está produzindo aqui os nossos novos episódios da nossa nova temporada em vídeo. Estamos também no canal próprio do Ilustre Podcast. E toda semana, quinta-feira, às 8 da noite, tem um novo episódio no canal da Rádio Metropolitana de Piracicaba no YouTube e no canal do YouTube do Ilustre Podcast. E sem mais delongas, aliás, sem nenhuma delonga, vamos conversar aqui com a artista, com a escultora, com a premiada, uma pessoa premiada pela vida aí, com a arte e premiada em pensar no seu semelhante, no ser humano. Nós vamos ver aqui a humanidade dessa pessoa chamada Fernanda Nepomuceno. Já com uma palma para descontrair. Fernanda, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Érico, pelo convite. Estou muito feliz, né? Contente de ser uma ilustre hoje. Muito contente. Espero ser contribuição para o programa. Que bom. Imagina eu que você tá com uma camisa, com uma blusa, seja lá o que for. Combinandinho. Combinandinho aqui com o nosso ilustre rosa podcast. Rosa é a cor do amor, né? Rosa do amor universal. Já tá no padrão, né? Estica aqui. Muito bem. Fernanda, você é uma pessoa que tem uma vida muito além da arte, né? Então, só pela sua formação profissional, suas experiências, a sua pós-graduação, né? Você tem ligações com educação física, com dança. Conta aí dessa sua introdução nesse universo aí da criatividade, da expressão artística, né? Da expressão do seu eu aí, da sua essência. Turismo também. Você é uma artista que sai dessa rotina, que geralmente o artista ele prefere ficar escondidinho lá no seu cantinho produzindo a sua arte, né? Então é uma expressão que é uma coisa que você não tem um contato direto com o seu público, muitas oportunidades, né? Às vezes a gente está naquela abertura do coquetel da exposição que a gente participa e às vezes só tem os nossos amigos artistas, né? No seu caso, você é uma pessoa que já tem a sociabilidade já no seu DNA quase, né? Com a sua multiplicidade de ofícios que você tem. Então conta aí do turismo, da dança, como é que uma coisa chegou até outra, a sua trajetória aí de vida aí. Que nós vamos chegar na arte. Agora eu me senti. Você agora eu me senti. Por isso que você está aqui. Não, brincadeira. Eu sou formada em educação física. Na verdade, eu queria ser bailarina. Mas, porém, tudo me levou a fazer educação física, mas eu continuei com a questão da dança na minha vida. Dei aula por muitos anos de educação física, trabalhei muito tempo com recreação. Né? Então, gosto de gente, né? Gosto dessas exposições, né? Com bastante gente, de conversar, é bem legal, né? Então, é isso. Da educação física, muito trabalho com recreação. Daí eu comecei a dar aula para crianças em escola. Com as crianças, além da educação física, sempre entra muito a questão da criatividade, de você criar coisas novas, de festas, tudo. Então, tem tudo a ver com a arte. A arte, na verdade, assim, minha mãe que fala que eu, desde pequenininha, eu ficava desenhando os quadrinhos, imitando, sabe, o quadrinho, fazendo a Mônica, a Cebolinha, reproduzindo, né? Então, eu acho que lá toda criança tem essa coisa com desenho e algumas esquecem, né? Outras, enfim, lá de trás já tinha. E daí ficou um pouco adormecido, fiz a faculdade, a dança eu continuei. E daí, num certo tempo da minha vida, eu me afastei do meu trabalho e eu senti muita necessidade de colocar em 3D aquilo que eu estava sentindo. Por que você se afastou do trabalho? Era uma transição pessoal, de um amadurecimento? Ou algo, você precisava ter aquele existencialismo, assim, que uma fase da vida, a gente pensa na vida, né? Então, o que eu estou fazendo da vida?
é meio por aí o negócio? Não, isso eu penso até hoje, né? Mas tem momentos em que bate forte, né? Essa necessidade de renovação, né? Na verdade, assim, a vida inteira trabalhando com educação física, daí eu passei a trabalhar com educação física, mas num setor um pouco diferente daquilo que eu estava acostumada a fazer. O que você estava acostumado a fazer? Eu estava acostumada a lidar com hotelaria, academia, né? Então, é uma vertente da educação física. E aí eu fui para a escola. E eu admiro muito os professores, assim, sabe? O trabalho deles é fantástico, mas para mim foi muito complicado, porque na escola é um trabalho mais engessado, você não tem tanta liberdade de você... Você diz escola... Escola fundamental, de nível fundamental. Na sua atuação na minha área de educação né? física. Para mim, não foi uma experiência bacana. Né? Tudo contribui, foi legal. Então você é mais libertária do que uma pessoa que precisa seguir uma grade curricular, né? Eu preciso de mais liberdade. Eu acho que eu funciono melhor dessa forma, né? E, enfim, mas tudo bem, isso é com uma outra vez, né? Um outro papo. Mas até vou aproveitar, Danilo, a deixa, já tem a ver com o primeiro slide aí que você citou a sua mãe, né? Isso aqui já é um trabalho que você fez em homenagem a ela. A sua mãe é artista plástica. A minha mãe é artista Graça plástica. Nepomuceno. Isso. Então, nesse afastamento, eu tive mais tempo de poder produzir. Foi a hora que eu comecei a produzir e buscar o material que eu ia trabalhar. Eu não queria o desenho, eu queria algo que eu tocasse, alguma coisa em 3D realmente. Tá. E aí esse não foi o primeiro que eu fiz. Daí eu comecei a fazer alguns trabalhos. Esse, na verdade, foi assim, foi um final do ano, Natal, tenho que dar um presente para minha mãe. Sabe aquela coisa de criança? Vou fazer um desenho para minha mãe? Então eu fiz uma escultura. Isso é recente? Não, isso faz uns 5 anos atrás. Daí eu fiz um para ela e eu fiz um para o meu pai, né? E também, assim, ele expondo, ele também é artista, ele expondo e foi isso. Essa é a história dessa imagem. Até, desculpa, eu de vez em quando eu vou fazer esses ganchos, aí eu vou pegar esses ganchos. Você acha que, pelo fato, a sua mãe é artista plástica, ela pinta quadros e tudo, mas você acha que você optou por um caminho 3D, digamos assim, até para, consciente ou inconscientemente, aí você vai me dizer... para se afastar de uma possível influência dela, ou isso foi natural? Como é que é? Não, minha mãe é muito acadêmica, ela é linda, a pintura dela é maravilhosa, mas não tem, a gente é muito diferente, assim, de personalidade. Né? Nem é questão, talvez nem seja consciente, né? É que você está falando, eu entendi personalidade. Né? Não, são coisas diferentes. Você faria isso naturalmente porque você é diferente dela. Então. Você não claro, você tem afinidades com ela, mas você não é... na verdade, você é diferente fica dela. mais fácil entender da onde eu comecei. Então, tipo assim, vamos decidir que eu queria colocar no 3D porque era uma coisa palpável, tá? Não sei, eu me identifiquei melhor. Tentei biscuit, não rolou, muito sutil. Tentei como chama aquele que a gente amassa? O papel machê, não rolou. E eu descobri a papietagem, né, que eu estava te explicando. Papietagem, na verdade, é cola e jornal, e a gente vai fazendo várias camadas. Eu uso arame, papelão, e daí, enfim, são camadas de jornal, que já é isso. Aplicado nesse trabalho. E aí eu gostei da história. Minha mãe fala que parece trabalho de presidiário, mas tudo bem, porque demora muito, dá tudo certo. Mãe tem um senso crítico. Mas ela, claro, o senso dela crítico não tem nem o que falar. Ela, né? Enfim, o que ela, na verdade... o que tem muito a ver com ela é que assim, eu vivi muito nesse mundo de artistas, de exposições, de ver arte. Para você era natural. Claro, né? Então é uma coisa que, claro, que veio dela, né? Agora, a escolha do 3D foi assim, os primeiros trabalhos meus, eles falavam muito daquilo que eu estava passando. Então, primeiro eu fiz uma bailarina que ela saía e desabrochava uma flor. Olha, bailarina. Porque eu dançava. E daí foi uma época nesse afastamento que eu comecei a dançar muito mais. É um autobiográfico até. E daí o que acontece? Na primeira exposição era a bailarina com um monte com o pulso... Cortei o pulso da bailarina. Que ela tinha um monte de jornal com notícias. Era aquela história naquele momento. Não vou saber exatamente o que eu pensei, mas para mim aquilo ali retratava muito aquela coisa. Claro que eu não ia cortar os pulsos, mas assim, aquela tristeza, era uma dor. Sim. E que a dança, ela fazia você, sabe, dar aquele respiro. Então, isso era desse lado, não eram esculturas de pessoas famosas. Daí eu tive uma outra experiência que foi numa exposição de arte contemporânea.
E aí eu fiz também tinha a ver com o que eu estava passando, que era no meu olhar era um mar de lama, vários braços tentando sair de lá, e no meio a flor de lótus, que ela tá super linda, fofa. Já tinha uma esperança no ar aí, né? Então, só que daí eu fiz, sem saber, juro, sem saber, na época do Brumadinho. Lembra que teve todo aquele desastre? Lembra do Brumadinho? Você foi influenciada aí pelo... Não vi, foi antes, eu fiz antes, porque demora meses para fazer. A papetagem é algo que demora muito. É o radar do artista, né? Não sei, mas não tinha nada a ver. Na minha cabeça era exatamente aquilo. A pessoa que está lá no fundo da lama, está tentando se sair, e de repente a flor que traz aquela coisa de luz. Olha, eu tô aqui numa boa, né, no meio da lama, né? E de eu repente... tô um desastre nas minhas interpretações. Você tá no... Não, mas é o meu olhar. Só que o olhar do júri foi maravilhoso. Eles me deram menção horrorosa. Eles acharam que era Brumadinho e ficou super. Foi meu primeiro prêmio. Qual? Foi do Joca Damoli. Do Joca Damoli, que salão, é um Joca salão, Damoli, um salão contemporâneo, que tem sempre no final do ano. Então, que ano que foi legal. isso? Foi? Ai, não dá. Brumadinho. Foi no ano do Brumadinho. Pesquisem, ilustres espectadores. Não trouxe então, a Google colinha. Tá aí para isso. Se for olhar no Google, vai achar. Então, na verdade, era uma história da Fernanda, aquilo que eu estava passando, que eu estava tentando, me encontrar na minha história, foi. Daí, em cima disso, teve... eu fiz aquela Amy Winehouse. Exatamente, linda, maravilhosa. Só que eu fiz ela num outro salão contemporâneo e eu coloquei um poço, ela perto do poço, no meu olhar, ela tinha ido pro fundo do poço. Que era no meu olhar, é uma moça linda, maravilhosa, como que ninguém viu aquela mulher ficar daquele jeito? Como que ninguém viu ela se detonar? Acho que só ela que não viu, infelizmente. Não, todo mundo viu, não sei qual é a história. E daí o que eu fiz? Eu fiz ela e fiz um poço, e nesse poço as pessoas tinham que colocar alguma coisa, que você, era uma coisa assim, uma frase, uma palavra pode mudar tudo. E daí as pessoas podiam escrever alguma coisa lá, o que eles falariam para uma pessoa, que se você sente que aquela pessoa está precisando... É um trabalho interativo, praticamente. Sim, foi super legal. Só que, porém, naquele dia, as coisas se mesclam, né? No dia da abertura, eu fui com o meu grupo dançar, flamenco. Então, além de tudo, como era uma arte contemporânea, teve várias coisas. Teve dança, eu fui dançar. E daí estava lá o poço. E daí eu dancei e levei um tombo, assim, daqueles que tinham que ir filmado, né? Que eu fiquei com a bunda inteira roxa, assim, por meses. E daí, como era no salão de arte contemporâneo, o povo falava assim, ela fez de propósito. Esse tombo existia, entendeu? E eu fui, tirar uma flor que caiu no chão, mas cair bonito no chão. Conclusão, no poço, perderam totalmente foco, né? Fernanda, não caia mais, como que tá sua bunda? E aí, você melhorou? Então, mudou uma outra. Mas entrou no clima, tá tudo certo, cada um tem a interpretação que tem. Então, você vê que tudo vem de um questionamento meu, comigo, né, com histórias minhas, teve a maioria dos trabalhos. Teve um da Primavera que eu também ganhei um prêmio, que daí era Primavera. E daí... isso, nós estamos... Só cabe lembrar que, assim, a gente está falando para um público amplo, além das fronteiras de Piracicaba, né? Então, sempre eu vou dar essa cutucadinha para você identificar pelo menos o evento, né? Sim. Que esse aí é o Salão da Primavera. Esses dois, o Joca Damoli, que é um salão, e eles são eventos promovidos pela Prefeitura de Piracicaba, Ação Cultural, ou pela APAP, e os dois juntos também, né? Isso. Esse contemporâneo, inclusive, não precisa ser associado da APAP, mas a APAP, a Associação Responsável pelos Artistas Plásticos, eles estão mandando super bem, tem muita exposição. A Prefeitura e a APAP são parceiros em muita coisa. Fantástico. Então, vamos lá. Daí, teve era um da Primavera, e daí, cabeça de maluco, né? Primavera. Daí eu lembrei daquela Vera, lembra da Vera, aquela loirona bonita? Agora perdi. Vera Fischer. Lembrei de Vera Fischer, loirona, linda, maravilhosa, e que ela teve uma fase muito ruim na vida. É sempre a pessoa ruim que eu já vou lá, né? E que ela atacou uma babá com uma tesoura. Você lembra disso? Eu lembro, É uma época que ela, muito coitadinha, tava meio... muito doida, ela subia na mesa das boates, arrancava roupa... Agora ela tá fofa. E não, eu fui assistir peça dela, ela é maravilhosa, assim, eu adoro ela, mas eu lembrei desse fato. Infelizmente, em algum momento a pessoa dá uma
A gente sempre surta, né? Dá uma surtada, surta, e né? depois volta. Tá tudo certo. Cai, levanta, cai. Se a gente tá aqui para evoluir e sair melhor, para mim tá tudo vida, certo, né? É a vida. Enfim, daí eu fiz a Vera, a primavera. A primavera tava com uma florzinha branca, um lírio da paz, e atrás segurando a tesourinha. Daí deixa à vontade para cada um entender da forma que... Né? Tesourinha para ter cortado a florzinha. Então sempre veio nessa vertente de tipo... de coisas que estavam na minha cabeça, eu queria expressar e achei na papetagem uma forma que foi. Que já vamos ver no próximo trabalho, já temos 2 amostras aí dessa... E que já é uma... São trabalhos que já direcionam você mais para a questão do humor, né? Sim. Então já sai da fase em que você está com esse questionamento, com esse autoquestionamento bem forte, né? Sim. Bem... até doloroso, né? Aqui você já se vê, é uma faceta já voltada para o humor, né? Que inclusive você passou da artista que participava de salões de arte contemporânea, você já foi fazer as suas tentativas muito bem sucedidas, né? Para concorrer ao Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que este ano, nos 50 anos, já implantou oficialmente uma categoria, além de cartoon, charge, quadrinhos, as tradicionais, uma categoria de escultura. E aí você está nadando de braçada nessa categoria aí. Adoro. Com categoria e com trocadilhos. Então, essa Merlin aqui é bem especial. Explica para nós aí por que ela é especial. Então, a Merlin é bem especial porque ela foi com ela que eu ganhei o prêmio ano passado, o 49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, né? Prêmio Júri Popular, né? Prêmio Júri Popular. Na época, até o ano passado, a gente não tinha esse prêmio de escultura. Então, eles fizeram bem bolado de colocar as esculturas com outro prêmio que eles tinham, né? Caricatura. Não era caricatura, é um outro nome. É um outro nome que é o do júri popular, sim, e daí sim, é para votação. E daí, na verdade, mas não fiquei muito contente, eu sou a eterna descontente. Eu coloquei, é verdade, eu coloquei embaixo dela um ventilador. Esse ventilador era para fazer essa saia, ficava... que aí é a Merlin que todo mundo conhece, né? Foi bem assim. Do vestido esvoaçante. Sim. Né? Mas ficou bom. Enfim, mas nessa Merlin, isso foi ano passado, ela tem frases dela, tem coisas falando dela. Na verdade, o que me motivou, porque assim, tudo tem que ter uma motivação. Não é assim, eu olhei, vou fazer o Érico. Não, pra mim não existe isso, pelo menos. Tem que ser conceitual o negócio. Tem que ter. De repente, estou ouvindo um podcast de uma filósofa que fala dela e conta da história dela, que ela, de repente, escrevia muito, de repente, ela podia ser até uma filósofa. E daí começa a ver, não é só tem que ter um sentido, tem que ter um propósito, né? Daí você vê também que é uma vida sofrida, que era uma pessoa que ela não queria ser a loira, bonitona, né? Ela queria fazer papel de pessoa inteligente também, e nunca deram essa chance para ela, porque o que vendia era aquele estereótipo da loira burra, né? Então ela e talvez até uma ingenuidade dela, porque o que se esperava dela era isso, né? A parte rasa aí da questão, né? Mas ela achava que ela tinha mais para oferecer, né? Então, e ela foi um suicídio, né? Ela foi se acabando também. Se sabotou até o fim, né? Como vários outros artistas. Sim. Aqui é o Freud. O Freud foi o pedido de uma psicóloga que ela queria o Freud, daí eu pedi emprestado, porque eu achava que ele merecia, sabe, passar por um salão. E daí eu incrementei um pouco mais. A gente estava na época ainda da pandemia e muitas conversas, muitas coisas falando. Daí eu tenho uma base que eu coloquei vários recortes. Como a papetagem é exatamente isso que você está vendo, que esses jornais tudo montuado, eu gosto de deixar à vista, né? E daí eu coloquei um livrinho também para a pessoa ver o que Freud diria sobre isso, né? Mas aí a gente estava numa época também de política. Daí... de radicalismo. As pessoas não sabem brincar comigo. Daí, Lula fora, Lula não Lula preso, daí Bolsonaro não sei das quantas. E uma época em que as pessoas se davam o direito de serem insuportáveis, né? Que bom que passou um pouco, né? Então, um pouquinho só. Eu deixei, na verdade, a ideia era essa, que ele tinha um livro, o que você diria sobre as coisas atuais. E alguns escreveram, a maioria não. A maioria, na verdade, foi aquilo que já estava no consciente coletivo, falando, mas tudo bem, cada um aproveita da forma que quer, né? Mas bem que você queria que interagisse Eu gostaria, porque eu acho que assim, fazer pensar, é que nem eu faço, tem um monte de coisa escrita aqui. É legal quando você vê a pessoa, ela tá lendo, cara.
ansiedade, ao desequilíbrio emocional, drogas, sabe? Eu acho interessante. Quando eu faço, não é só, ai, bonitinho. A minha ideia é que a pessoa interaja com aquilo. Que ela, às vezes eu nem gosto de falar o que eu pensei sobre. E aí, o que você achou? Eu acho legal, pelo que você está mostrando até agora, você tem uma vocação de integridade muito necessária no seu caso. E aquela coisa, você tem muito artista que vai pela técnica. E no próprio salão de humor você vai ver muito trabalho que não tem personalidade, mas tem técnica. A técnica é eu acho que é o requisito mais básico que você pode procurar num trabalho. E mesmo que tenha uma técnica do artista, é uma técnica, é um estilo. E você quer mostrar algo mais, né? Então, não é só a sua técnica, você tem as camadas todas, que eu acredito também, não sei se seja o caso da sua mãe, mas essa coisa conceitual é muito de artes plásticas, né? É muito de arte contemporânea também. Sim. E o humor, você poderia, por exemplo, como tem lá no salão, muita escultura que a pessoa se aventura a fazer meio que uma charge em escultura, por exemplo. Aí é uma linguagem do humor gráfico bem mais até acessível. Isso daqui é um trabalho conceitual, até no sentido mesmo de arte, de que não é humor gráfico, né? Não é humor plástico, vamos dizer assim, se é que podia o salão de humor chamar, né? Você está acrescentando algo para o salão, né? Então, é uma verdade, contribuição, assim, né? As pessoas, eu vejo dessa forma, confundem um pouco, né? Teve um tempo atrás, uma colega falou assim, meu filho viu seus trabalhos, olhou e falou assim, viu, mas isso não é engraçado, porque aqui tá no salão de humor. Não tem graça nenhuma. É a visão dela, né? Não, mas para mim, não necessariamente é o que é engraçado. Eu acho que tem que incomodar, tem que fazer pensar. A maioria vai passar reto, mas se para alguém aquilo serviu, fez pensar, sim, como a filósofa falando para mim da Merle me fez ler um pouco sobre ela, já está valendo. Você acha que o humor é uma coisa superficial? O fato de rir, não, a pessoa é mais rasa por causa disso? Não, de forma alguma. É uma pergunta, tá? Não, mas não. Que eu tenho a minha visão, que eu acho que bate muito com a sua. De forma alguma. Mas assim, aí que eu ressalto o que você está dizendo, né? É você está com uma proposta diferente, né? Uma proposta diferente. E pode ser também, tá no escopo do humor, continua sendo. De repente vai ter um trabalho que eu queira fazer que tem o lado do humor, pode ser. Mas eu pessoalmente, né? Sabe assim, sendo bem pessoal mesmo, hoje em dia eu prefiro o que me faz rir, mas assim, eu sei que existe esse tipo de trabalho mais conceitual, que tem o trabalho da gargalhada e o do sorriso amarelo, né? Que é o que incomoda, né? O sorriso amarelo. Mas tem que ter tudo. Tem de tudo. Um ano antes desse, eu entrei no salão de humor também. Daí eu entrei com o Michael Jackson. E daí, por que o Michael Jackson? Daí eu fui ver a história. Na verdade, a gente estava todo mundo andando de máscara, naquela fase, assim, super, tá? E sim, daí o Michael disse que ele já usava máscara muito antes. Eu lembro de vários anos atrás ele caçoava dele, inclusive sim, quem andava com ele falava assim, viu, tira essa máscara, é feio, chato, estão tirando sarro. E ele achava que ia ter uma bactéria, que ele vivia em vários aeroportos, saía de um e entrava, ia ter uma bactéria que ia contaminar ele, e ele tinha medo de contaminar os fãs dele, então ele vivia de máscara para se proteger. Então, isso me fez pensar, tipo assim, nossa, será que ele já estava prevendo? Sabe aquela coisa assim, será que ele estava prevendo que ia ter alguma coisa, que ia ter pandemia? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. E, enfim, resolvi fazer, e daí nessa mesma questão das dores dele, fui buscar um pouco da história dele e tal, e daí mostrei a foto de uma menina, uma professora de academia, ela falou, gente, sou apaixonada pelo Michael Jackson, porque ele tem vitiligo igual a mim. Olha, então eu sei... Uma identificação. Eu sei exatamente o que ele passou. E isso que você escreveu aqui é o que a gente passa. O meu é no braço, mas o dele... E as pessoas falavam assim, ele quer ser branco. Ele não... Lembra dessa história? Vai pelo lado mais... Mas tá tudo certo. Só que assim, quando você começa a buscar a conversa daquela pessoa, daquele ser que também é sofrido, você fala, gente, sim, é muito mais. E um artista, um cara assim, fantástico. Daí... Eu sinto uma necessidade de expor isso. É que, na verdade, o Salão de Humor foi o que me acolheu. Poderia ser outro, poderia ser, sei lá. Né? Mas é legal. Mas o que me acolheu foi o Salão de Humor. Tem humores e humores. Esse trabalho tem o trabalho do riso fácil, que você tem uma compreensão mais imediata, né? E esse aqui tem camadas. Então,
esse é o tipo de trabalho que a charge você vai ver no Instagram, né? Você ri, ou você se incomoda, mas tem um efeito mais imediato. Sim. Como é um trabalho que é um 3D, né? Ele é a coisa das artes plásticas, você vai lá para apreciar. Então você tem que ficar um tempo maior para você ver os detalhes, para você procurar sacar qual que é a do artista e ver essas camadas todas. Então, esse é o tipo de trabalho que acho que faltava no salão de humor, então, né? Eu acho assim... Acho muito bom. Que ele entra no salão de humor, assim, no meu olhar agora. Ele Sim. entra assim, essa questão... Para mim, o Freud é uma caricatura. Ele não tem essa orelha desse tamanho. É esse olharzinho Sim, dele. lógico, entendeu? É o charme. Então, ele entra como uma caricatura. Né? Sim. A Marilyn, mesma coisa, é o vestido. Porque tem vários tipos de caricatura. Tem aquela toda deformada, tem aquela que a gente nem... Né? E a minha é dessa forma. Né? Eu brinco, eu falo assim, nossa, é que eu quero fazer perfeito. O meu perfeito é esse. Enfim, então é essa história. É muito bom, é muito bom. Porque aí, se você se detém nesse trabalho, né? Você tá lá, é um trabalho para ser apreciado com mais camadas mesmo, né? Você está num espaço expositivo lá, que você vai ter o material todo que tá no tempo que a gente era um pouquinho mais novinho, né? A gente via charge em revista, em jornal, né? Que já são veículos que você vai se demorar um pouquinho mais, né? Sim. Para você ter uma compreensão mais ampla de tudo aquilo, né? Sim. E o espaço expositivo, isso daqui está mais chegado realmente às artes plásticas e precisa de uma apreciação com mais tempo, né? Então, você está educando o olhar, né? Então, essa categoria vê muito a calhar, né? A escultura, né? A escultura, sim. Que aí são novos olhares para praticar o velho e bom humor, né? Sim. Então, sim. é espetacular. Foi um ganho pra gente, né? Ter essa modalidade foi um ganho. Então... Aí eu queria te perguntar o seguinte, você falou do ambiente que você teve com relação à sua mãe. Sim. De já crescer, achar natural esse ambiente. O que você pretende daqui para diante? Porque eu vejo que você também faz o 2D, né? Já está num aprendizado aí permanente, uma evolução legal aí com relação ao 2D, né? Você também está praticando a boa aventura do 2D, né? No humor gráfico, né? Então, o que você quer ser quando crescer? Então, eu quero me aposentar. Apesar de adorar o que eu estou fazendo não hoje. Não precisa ir tão mais adiante assim, não. Eu sou funcionária pública. Um pouquinho mais para trás aí. Trabalho onde eu gosto, com turismo, com coisas bonitas, tentando deixar a cidade melhor. Eu adoro o que eu faço, mas eu quero muito me aposentar. Eu quero viver de arte. Antes de você se aposentar, vamos passar para o próximo slide, que ainda tem tempo até se aposentar. Não. Assim. Será que nessa vida, né, Érico? Tem vida ainda pela frente. Isso daqui é algo muito especial para você. Conta aí das suas mandalas. Você conhece essa árvore que dá mandalas? Então, tem uma... Explica para mim e para o respeitável público. Ficou fofa, né? Então, o que é esse trabalho? Esse espaço é em frente ao Sesc. Tem um espaço... Sesc de Piracicaba. Sesc de Piracicaba. Então, as mandalas, elas surgiram da seguinte forma. Esse tipo de trabalho 3D, a papetagem, não é uma coisa... É uma coisa que me incomoda no decorrer de fazer, entendeu? Não é uma coisa... Por que incomoda? Porque... Não porque demora? Não, pesquisa, demora, faz, o processo, não gosta. às vezes você fica meio impaciente com o processo. Não é impaciente. É um processo. É uma outra Mas por que pegada. Você se incomoda? Por quê? Porque você faz o nariz, fica torto, daí você vai, você corta o nariz, sim, faz tudo de novo e faz... Daí você põe a boneca de pé, a boneca cai, daí você vai... Entendeu? Você pensa uma coisa, né? Só que a pessoa não é arquiteta. Ela pensou, ela acha que vai dar certo. Às vezes não dá. Daí é nesse sentido. Mas é muito prazeroso fazer. É muito prazeroso a hora que termina. Mas os acidentes de percurso é normal também. Você vai... Sempre. Sempre você vai se depurando o trabalho, né? Sim. Então, às vezes, enche o saco, realmente. Sim, não é que enche o saco. Não, eu tô... não sei enche também. Às vezes enche o saco. Sim. Enfim, as mandalas, elas vêm pra mim com uma coisa mais ligada à espiritualidade, a uma conexão divina, a uma busca, sabe, por ser um ser melhor. Sabe aquela conversa assim, eu quero sair dessa vida um pouquinho melhor do que eu entrei.
Mas não é fácil. Mas volta, viu? Sai, mas volta. Não pode ficar muito bom. Eu falo assim, se ficar muito bom, você desencarna, né? Então, vamos ter um pouquinho de vício. Não, eu tô brincando. Então, a mandala, ela, na verdade, ela veio para mim dessa parte mais ligada à parte espiritual. Com o objetivo de baixar essa ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa muito ativa, muito agitada. Sim. Então, assim, o focar para mim, por muito tempo, é uma coisa... Eu até consigo com a arte, mas assim... a mandala inquieta. Tem uma outra pegada. É diferente. Porque tem a questão das cores, tem a questão da numerologia, tem outras histórias, né? Então, foi assim que ela veio para mim. E daí, comecei desde baixo, fiz várias, aí comecei a fazer feira. E eu, na verdade, o que eu mais gostava na feira não era vender, era falar das mandalas, explicar. E a pessoa vinha assim, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema. Então, mãe Fernanda, olha, essa mandala, assim, você coloca em tal lugar. Porque eu acredito. É o divã ao ar livre. Eu acredito, tá? Da energia, tem uma que gira, que vai trazer uma energia X e ponto. E, enfim, essa era a ideia das mandalas, eu fiz por um bom tempo, porém, eu acho que nada vem na mão da gente à toa, porque com isso, o trabalho que eu faço hoje, que eu desenvolvo hoje na prefeitura, eu trabalho com artesãos. A gente chegou a conversar, eu não sei, para mim hoje não é nem artesanato, não é arte, ele é sei lá, uma meditação ativa, alguma outra coisa, tá? Eu não sei definir. Mas eu convivi com muitas pessoas artesãs. E hoje eu trabalho com elas. Então, essa vivência que eu tive através da mandala faz com que eu seja um ser humano melhor para entender o mundo daquelas pessoas, sabe? E, às vezes, tem aquele questionamento, porque eles sabem que eu exponho no Salão de Humor. A gente tem lá a Casa do Artesão, que fica dentro do Engenho Central de Piracicaba, que tem nós temos 25 artesãos agora. E tem do lado o Salão de Humor. Daí as pessoas viu, mas o que difere do meu trabalho do salão com essas esculturas? Porque tem coisas lindíssimas no artesanato. Então, às vezes, existe esse conflito. Então, tem que ter algo, sei lá, alguma coisa para fazer a pessoa pensar, ou um porquê de estar lá, ou, né, uma mistura de técnicas. É assim que eu vejo. E você não faz em séries, né? Na arte você não faz né? Eu acho que isso é o mais básico de tudo. Mas assim, as mandalas me trouxeram isso. Equilíbrio, assim, enquanto eu estou fazendo. A hora que... Quando está fazendo, você frisou muito bem. Então, diz que quando você faz, a pessoa que faz tem toda uma energia que você movimenta e ela só dela estar nos locais, ela influencia também as pessoas que estão lá. Se for pensar em cor... Irradia uma energia boa, eu acredito, né? Tudo é mandala, não é? Tudo é mandálico e tal. Então, para mim, é muito forte. E eu fiquei um tempo sem mexer com elas, porque eu fico voando em muitos cantos ao mesmo tempo, né? E transitando. E agora eu estou resgatando novamente as mandalas. Já tem marcado 2 oficinas, que a minha ideia é levar essas mandalas para trazer essa energia gostosa. Sabe, nós estamos em setembro, né? Que é o mês amarelo, né, das pessoas de suicídio e tal. E eu acredito muito naquilo de você, no tecer, você pensar coisas melhores e você trabalhar um outro sentido na sua vida. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, serve para um, serve para outro. Se eu conseguir despertar já está valendo, né? Então... Muito bom. É isso. Que bom. Já dá para perceber que o que você fizer vai ter lá a sua digital, né? A sua personalidade, né? E isso é algo que o artista tem, né? Então a gente vai passar para o slide final, que é o lugar onde podemos encontrá-la com todas as suas facetas, né? Tudo que a gente falou aqui e um pouco mais, né? É uma bagunça. No Instagram, @fer_nepomuceno. Podemos te encontrar lá e tudo que a gente falou aqui e o que tem por vir aí, você vai anunciando lá, né? Sim, senhor. E aqui já, senhor, com o senhor e tudo. Então é isso. Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço, Érico. Então, vamos ver se tem uma parte 2 aí. O que não falta é assunto, né? Assunto tem bastante. Só que nós não temos tempo infinito aqui. Mas o podcast vai continuar e vamos chamar aí. Muito obrigada pela oportunidade.
A gente que agradece a oportunidade de te ouvir aqui. E é isso aí. Tá, pessoal, estamos terminando mais um episódio aqui do Ilustre Podcast, pelas ondas da internet, né? Da Rádio Metropolitana de Piracicaba, no canal da Rádio Metropolitana de Piracicaba e no canal próprio do YouTube do Ilustre Podcast. A nossa agenda de episódios inéditos você pode encontrar no Instagram do Ilustre Podcast, @ilustre.podcast, e no Instagram da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Rádio Metropolitana de Piracicaba, tudo junto. Então, toda quinta-feira, às 8 da noite, mais um novo Ilustre aqui para vocês conhecerem, né? Conhecerem melhor, se vocês conhecem um pouquinho, vamos conhecendo esses ilustres artistas de cá, de lá e de todo lugar. Se Deus quiser, estamos aqui na nossa nova temporada, nossos novos episódios, toda quinta-feira às 8 da noite, nesses canais da Rádio Metropolitana de Piracicaba e do Ilustre Podcast. Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.